eleições voltando a ser pauta aqui no Fala Mercado. Isso porque quando a gente olha para a comunicação nesse período, brotam assuntos e recortes super interessantes a todo momento. Além disso, a época é de muito trabalho. Para hoje, a gente preparou um olhar mais amplo e a gente vai tratar da estratégia de comunicação na corrida eleitoral. Bora então? E é com muito carinho que eu recebo dois experts nesse assunto e, claro, meus amigos aí que eu ganhei nessas andanças de mercado da comunicação. Lucas Dal Francis, CEO da Notório, estreando no Fala Mercado. Seja muito bem-vindo. Obrigado, uma honra. E o Luiz Otávio Prates de volta ao Fala Mercado. Dizem que quando é bom a gente volta, né? É, isso aí. Ele que é atualmente coordenador geral de comunicação da campanha do Melo, Sebastião Melo. Para quem nos assiste que não é de Porto Alegre, concorre aí à reeleição nas eleições eleições municipais, né, para a prefeitura. Bom, sejam bem-vindos, como eu já disse, e como nesse programa o protagonismo, caso vocês não saibam, é do mercado, quem vai falar vai ser vocês, e eu vou começar logo o nosso papo, porque os especialistas aqui são vocês e não eu. Meninos, chegou a São Silvestre da política, né? Porque é pouco tempo e muito para mostrar aos eleitores. Por onde a gente começa uma estratégia de comunicação quando se fala em eleições? Bom, Quem quer começar a falar? Posso começar, Então Lucas, vamos lá, Luizinho. Primeiro, obrigado pelo convite, Márcia. Prazer estar aqui contigo de novo. Lucas, querido amigo de longa data. Dividir a mesa com o Lucas também fica mais fácil, né? Estamos entre amigos, tá ótimo. O bate-papo fica mais gostoso, mais leve, né? Eu acho que primeiro a estratégia de comunicação ela começa na política, né? Porque vou dar o nosso exemplo. E se me permite, eu vou trazer algumas referências nossas dessa campanha para contextualizar quem está nos assistindo. No nosso caso, nós fechamos uma coligação com 8 partidos. E isso é determinante para uma estratégia de comunicação. Para mais ou para menos, define tempo de televisão, define número de inserções comerciais de televisão, define construção de conteúdo de rede, rádio e, obviamente, a TV, como fiz referência, e mobilização de rua. Todos esses canais eles têm que estar conectados. E quando, no meu caso, é meu papel nesta campanha fazer a amarração de todas essas pontas. Então, a partir do momento que tu tem uma coligação mais sólida, mais forte, tu ultrapassa a cláusula de barreira. E aí tu tem espaço de TV. Nós temos, só para termos uma ideia, a nossa coligação é composta por 8 partidos. Dos 8 partidos, 6 contribuem para tempo de TV. E desse tempo de TV a gente chegou ao número de 5 minutos e 36 de TV. Que é um tempo enorme. Nós estamos falando quase 60% do tempo de TV, pela coligação posta. E ao longo dos 34 dias de inserções, nós temos 1.650 inserções de 30 segundos na TV e no rádio. É muito tempo. Muito tempo. Falaste da São Silvestre, né? Ela é cada vez mais... E a eleição vem mudando ano a ano, a lei eleitoral vem mexendo, a gente vai chegar nesse lugar aí. A gente pode falar um pouquinho sobre isso depois. Mas ela encurtou, ao passo que também ela mexeu na proporcional, porque quem lembra deve fazer o quê? 10 anos, talvez, para cá veio mudando. Antigamente era um programa de majoritário e um programa de proporcional, né? Dos vereadores e do candidato a majoritária. Hoje não. Hoje é um programa diário de majoritária, no nosso caso 5 minutos e 36, e no nosso caso fechar VTs de 30 segundos com um total de 1.650 inserções. É muita coisa. Então, a estratégia começa por aí. A decisão começa na política, para depois a gente migrar para a comunicação. Então, eu queria, como preliminar, trazer esses elementos para a gente começar a nossa conversa. Legal. Lucas. Primeiro, quero dizer que é uma alegria, né? O Luiz Otávio é um dos meus melhores amigos, né? Falo isso com orgulho e veracidade. E eu conheço ele desde a época em que a barba dele ainda não estava ficando branca. É verdade. Mas respondendo a pergunta, Márcia, até para contextualizar, eu venho de uma cidade pequena, do Rio Grande do Sul. Eu venho de uma cidade de aproximadamente 25 mil habitantes, em que a política...
o ápice da política eram os comícios, né? Então, tu enchia as comunidades, as paróquias, e as pessoas paravam para olhar os políticos com admiração, aqueles que tinham o dom da oratória. E a vida foi me levando, me trazendo. Hoje eu estou um pouco em São Paulo, estou um pouco aqui, e na Notório a gente, graças a Deus, assim, tem tido a oportunidade de fazer 10 campanhas majoritárias ao mesmo tempo, em cidades pequenas, como Veracruz, em cidades maiores e cidades realmente grandes, a exemplo de Canoas. E por que eu trago esse paralelo de cidades pequenas, médias e grandes? Porque a realidade é diferente e as dores das pessoas são diferentes, assim como os seus sonhos, né? Então, eu acho que se o passo 1 é primeiro começar de fato na política, o segundo passo é a gente olhar para a aldeia, né? E aí a gente percebe realidades muito distintas onde, quando a gente faz de uma forma inteligente e sensata, a interpretação das pesquisas, quanti e qualis, né? Porque a estratégia de comunicação, ela é muito mais a interpretação da realidade, daquilo que o eleitor sonha, daquilo que ele precisa, de como a gente pode sarar suas dores sociais, do que a genialidade e a criatividade da publicidade ou do marketing, né? E aí, exemplos verdadeiros. Tem cidades que a gente atende que tem 50% de indecisos. Tem outras cidades que tu tem 15% de indecisos. E que o voto está muito cristalizado. Outras, o voto não está tão cristalizado assim. Então, são essas realidades, leituras. É esse fino tato das cidades que impõe a estratégia, né? Então, eu diria que não é a comunicação que dá o tom para a política, mas é a sociedade que dá a velocidade para a comunicação emprestar essa ciência para a política, né? Legal. Só queria, antes de fazer a segunda pergunta, fazer uma correção, que não é a tua estreia no Fala Mercado. É a tua estreia no Fala Mercado como entrevistado, porque como entrevistador tu já estivesse aqui lá no início. Agora a gente estava até falando nos muitos bastidores. Talentos, né? Ele pode estar de um lado, pode estar do outro. O pessoal Lucas que faz, cobra escanteio, cabeceia e sai pra comemorar o gol, né? Isso aí. Quando me chamam, sou sempre solícito. É verdade. Aqui estou. É verdade. Mas, gente, agora, assim, entrando de novo nesse assunto, o Luiz Otávio começou falando e eu queria já aprofundar que a cada período eleitoral, as leis, os limites e a própria judicialização do processo eleitoral vem aumentando, né? Então, qual é o segredo, na opinião de vocês, para que as questões comunicacionais se mantenham na linha, em termos, né, como eu falei, em termos de comunicação? Eu acho que, primeiro, eu sou favorável às mudanças, assim, eu acho que a legislação eleitoral, ela vem moralizando. Quem lembra que há anos atrás a gente pintava muro, enfeiava a cidade, distribuía panfleto e não tinha nenhum tipo de punição ou fiscalização e a cidade ficava... Quando, na verdade, a festa da democracia tem que ser uma festa limpa, tem que ser uma festa clara, tem que ser uma festa bonita. É o momento de maior exaltação da democracia que nós temos, esse período. E a gente não pode dar de costas para este momento tão relevante para a sociedade de uma forma geral, e não pode ser diferente nas cidades. Então, eu acho que esse torniquete veio apertando, para o bem da sociedade. Hoje a gente tem um regramento muito mais fino, né, sobre esse tema. Acho que a televisão cumpre um papel, ela ainda cumpre o seu papel, o rádio cumpre o seu papel, mas na rua, principalmente. Esse trabalho de rua, hoje a gente tem um limite de windbanners que a gente pode ver, perfurite nos carros, essa campanha... Acho que o pessoal da Zona Sul não está muito ligado nesse limite de windbanner, sabe? Isso é um problema. Acho que não. Acho que o pessoal não chegou lá. Essa fiscalização acho que não chegou ainda na Zona Sul da cidade, sabe? Mas deveria. Tem alguns outros pontos que deveria. Porque, honestamente, o windbanner ainda está naquele limite. Na minha avaliação, e aí é opinião pessoal, não é opinião de coordenador de comunicação do Melo, é opinião pessoal do Luiz Otávio. Eu acho que até o windbanner deveria ter um regulamento mais restritivo, porque senão a cidade é poluída. Claro que é bonito de se ver uma campanha majoritária na rua, mesmo as proporcionais, mas quando em excesso eu acho que ela atrapalha muito o dinamismo de uma cidade. Então, quem lembra lá atrás? Muros pintados. Depois se aboliu os muros pintados. Os programas de TV tinham um regramento, agora tem outro.
Eu acho que cabe às campanhas, aos coordenadores, sobretudo, o estrito cumprimento da legislação. Né? Eu acho que ninguém pode fugir uma vírgula além do que está posto, seja, sobretudo, no combate à fake news, e isso é relevante porque as redes sociais mudaram o jeito de fazer. Completamente. Mas elas não são sozinhas. Eu sempre digo, rede social não ganha sozinha a eleição. Tem aqui a colar fenômenos que surgem, o Bolsonaro é um exemplo que a gente poderia rememorar nas eleições gerais, Trump, etc., mas ela faz parte de um conjunto, dentro de uma estratégia, de um produto dentro dessa estratégia, que ela tem que ser bem trabalhada e valorizada. Como eu acho, honestamente, que debates não ganham eleição, como eu acho que somente a TV não ganha eleição, mas tudo isso conectado, alinhado e trabalhado de uma forma coesa, faz ter êxito ou não numa campanha eleitoral. Eu acho, inclusive, Luiz Otávio, que é por isso que quando a gente começou a montar alguns programas, ainda alguns episódios que a gente vai tratar ainda, vai aprofundar ainda esse tema de eleições do ponto de vista da comunicação, foi que, até numa conversa com o Lucas, né, assim, vamos olhar esse todo, né, porque as eleições, do ponto de vista da comunicação, ela permite muitos recortes, mas é preciso olhar para essa costura de estratégia primeiro, né, para ir depois, talvez, fazendo esses nichos. Mas, então, Lucas, sobre essa questão da judicialização, enfim, qual é o segredo? O que eu acho sobre isso é que o seguinte, a gente, né, muitas vezes, como comunicador, tende a adotar o discurso fácil, que é de que tudo mudou, a comunicação mudou bem na minha vez. Mas o que mudou, né? A legislação apertou, mudou. A internet é uma plataforma nova, né? Então, assim, o Snapchat, né, saiu, o Orkut morreu, o Facebook está entregando menos, a galera está migrando para o TikTok. Mas, assim, o que tem de mais forte que ainda sobrevive nisso? Desde os idos tempos das cavernas em que os homens sentavam ao entorno de uma fogueira. A gente trabalha para contar histórias, ouvir histórias, interpretar histórias. Então, a narrativa, ela, ainda mais agora, né? Assim, só um parênteses, há 10 anos atrás a gente vivia a política da discussão material, que era a política de quem fez mais obras, quem fez mais pontes, quem construiu mais escolas, quem ergueu mais hospitais. E hoje a linguagem, ela é muito mais simbólica, né? E peço até licença àqueles que são de esquerda ou de direita, mas me parece que a gente vive em duas bolhas dicotômicas em que há um esforço de... Vamos colocar os professores... Olha que é forte que eu vou dizer. Mas vamos colocar os professores, os gays e os negros do lado de cá. Vamos colocar os evangélicos, os empreendedores e os ruralistas do lado de lá. E aí, isso faz com que a eleição, ela seja 10% material e 90% discursiva e simbólica. E por que eu fiz todo esse preâmbulo de narrativa para dizer que, assim, às vezes o cara tem 100 wind banners ou ele tá pensando em fazer um adesivo que... Tá, mas cara, qual é a tua narrativa? Qual é o teu penso estratégico por trás desse material, né? O que mais a gente vê hoje é, assim, candidatos sem legado, sem causa e sem inspiração. E a gente percebe uma outra verdade, talvez triste e lamentável, mas convicta, que as pessoas, elas não votam em partidos, elas não votam em ideias e, infelizmente, não votam em propostas. E até isso mudou, né? Elas votam em pessoas. A sociedade mudou, a sociedade migrou. Eu acho que o Lucas pontua bem, as pessoas hoje... primeiro que há uma ideologização, né? Mais do que uma polarização, há uma ideologização. Vamos separar São Paulo. São Paulo é um caso à parte. São Paulo é um país dentro de uma cidade, né? Praticamente, né? Porque não dá para comparar. Mas qual é o esforço de uma eleição municipal? Discutir cidade. Discutir cidade. Ou deveria ser. Ou deveria ser. E é o esforço que a gente traz aqui. Por quê? Porque a gente sabe, no nosso caso, candidato à reeleição, fizemos um governo de transformações em quase 4 anos de gestão. A gente tem a obrigação e o dever de prestar contas, mas também de olhar para frente. É a grande diferença de um candidato
de oposição, porque ele não tem essa responsabilidade de carregar o seu legado de entregas. E aí pega a expressão que o Lucas trouxe. Ele só pode atirar para frente e apontar eventuais fragilidades de uma gestão. Então, cada um tem uma estratégia muito bem definida. No nosso caso, obviamente, a gente está olhando para frente porque a gente sabe que o eleitor não vota olhando no retrovisor. Mas aquele retrovisor... Menos ainda o gaúcho, né? Menos o gaúcho. Mas aquele retrovisor credencia ele para o futuro. É a grande questão quando se é candidato à reeleição. E o desafio do país é discutir cidade, na minha avaliação. Porque nós não estamos numa eleição geral. Nós não estamos discutindo o presidente da República, governador, e deputados e senadores. Nós estamos discutindo prefeito e vereadores. Tem uma característica diferente e eu acho que os partidos cada vez mais, as coordenações, não é nem os partidos, as coordenações de campanha cada vez mais têm que fazer um esforço de discutir os problemas da cidade. E não levar para um conceito macro ideológico de campanha. A gente vem falando sobre essa questão de que as campanhas, na verdade, a política como um todo evoluiu, especialmente em termos de como que a política hoje é vista pelos eleitores, que é quem ali na frente, né, tem o poder da decisão. Portanto, se a política mudou, as estratégias de comunicação, o processo estratégico, na verdade, também precisou mudar. O Lucas, em compensação, fala um pouco do que a essência da estratégia não mudou, né? Porque ela precisa trazer esse legado. Mas como é que vocês enxergam? Porque, assim, hoje a nossa comunicação, quando a gente fala em processo comunicacional, ela é muito mais direta do que era se a gente pensar em 10 anos atrás, como esse recorte que a gente vem falando. Antes a gente sempre fala isso, né? Essa leitura de que antes era uma via de mão única. Falava e a pessoa recebia. Hoje o eleitor tem muito mais poder de comunicação também, né, nessa troca. Então, como é que vocês veem essa mudança e, portanto, a estratégia de comunicação também precisa acompanhar, né? Eu acho que a linguagem simples e direta, isso é uma questão que a gente sempre coloca para dentro. De onde eu passei, o Lucas traz a referência agora, fazendo 10 campanhas aqui, a gente já fez campanhas juntos no passado, o Lucas e eu, e cada campanha tem uma característica. O interior, o Lucas trouxe muito bem. O interior é uma realidade. Você também vem, né? Eu também venho do interior, mas embora Santa Maria é uma cidade grande, muito maior, fiz campanha lá também, mas ela tem uma realidade distinta de Porto Alegre, né? Para Porto Alegre é uma outra conjuntura política, inclusive, um outro acirramento e um outro debate político. Mas uma coisa não muda, é a mensagem, é a forma de fazer, né? Pode mudar aqui, acolá a estratégia de um ou de outro, o canal, isso. Mas eu acho que as próprias redes sociais também aceleraram esse processo, porque, como tu falaste agora, né, Marcinha? Nós tínhamos muitos emissores e muitos ouvintes e poucos emissores de informação até uns anos. Hoje todo mundo é emissor e receptor de informação, né? E isso muda também a forma do político ou da sociedade de uma forma geral se conectar. E no meu caso, o Melo é um prefeito de fala simples, de fala conectada com o público. Eu sempre digo assim, o Melo tem uma grande característica e uma habilidade de traduzir para a vida real temas muitas vezes difíceis, arenosos, que a gente tem pouca interseção com a sociedade. A inovação, por exemplo, é um assunto que as pessoas, de uma forma geral, não compreendem, mas tem que ter uma capacidade de trazer para a vida real. E isso é uma habilidade própria dele, mas que a gente também, enquanto profissionais de comunicação, a gente estimula que se faça, porque essa conexão tem que ser limpa, direta com o eleitor. Né? E no nosso caso, eu tenho essa satisfação de ter o Melo nessa. E eu acho que é importante essa leitura, linha. Quando a gente fala dessas diferenças, né, de capital e interior, enfim, e de interior, o tamanho desse interior, também tem a diferença de candidatos, né? Porque quando se trabalha com campanha eleitoral, a gente sabe que tem profissionais identificados com um lado ou outro, mas tem outros tantos que trabalham em todos os lados porque entendem que o seu trabalho é de comunicação, ponto. Mas isso também tem a ver com... Que somos nós, né? A gente está com 7 partidos diferentes. Olha só, 10 campanhas e 7 partidos diferentes. Mas eu acho isso interessante exatamente por conta dessa diversidade que o trabalho oferece, né? Então isso também tem a ver com essa diferença de candidatos, porque tem um que a bandeira é tal, tem outro que a bandeira é outro, o lado ideológico é um ou outro, e as dores do seu contexto, como tu falou no início, também são diferentes. Então como é que tu passa por tudo isso? É muito interessante perceber que quando a gente faz o cruzamento do eleitor do Bolsonaro
e do eleitor do candidato a prefeito do Bolsonaro, e o contrário também do PT e do Lula, as cidades maiores, elas tendem a aglutinar, a de fato ter essa divisão mais paritária. Agora, quando tu vai para cidades, assim, vamos lá, que tem menos de 200 mil habitantes... Como a tua cidade de Natal, né? 25. A polarização, ela existe, mas ela é local. Então, existem os Lulas e os Bolsonaros das suas cidades. Porque o cara já foi prefeito 3 vezes, porque o outro já foi essa polarização, ela existe, mas ela é local. E quando que eu percebo que a polarização nacional dita o tom na realidade local? Quando os candidatos, eles têm uma ausência de legado, né? Quando tu tem 2 candidaturas que elas são um papel em branco, aí existe uma possibilidade, uma tendência maior da aglutinação do voto ideológico. E já que o Luiz está aqui hoje falando muito da campanha do Melo, e a gente falava antes sobre velocidade e mensagem, é interessante que hoje todo mundo quer falar sobre gestão de crise, mas ninguém quer falar sobre gestão de imagem. E explico, né? É muito interessante a gente perceber o movimento do prefeito Melo nos últimos 4 anos, e tenho certeza que o Luizinho tem muito mérito nisso, que é perceber que a gente teve um prefeito cheio de crises, porque o Melo enfrentou várias crises, né? Sem dúvida. E ao mesmo tempo ele teve um efeito refratário em todas as crises que ele enfrentou, e a última pesquisa está nos dando agora que ele é um candidato com 36%, mais ou menos isso, né? Então, por que isso? Por que ele teve um efeito refratário? Porque ao longo da sua vida e ao longo da gestão, ele criou um colchão reputacional. Vamos lá. Se o prefeito Melo hoje estivesse indo para a reeleição e tivesse um perfil diferente do que ele tem, e não estou dizendo que voto no Melo, não é isso. A gente tem que olhar tecnicamente para o personagem. Ele é um cara que vive a cidade, que está em todos os pontos da cidade. Ele é o cara que na enchente estava de galocha na enchente, que estava de barco. Quando cai árvore, ele está vendo onde está. Então, ele é um cara que ele vive as dores de Porto Alegre. E se ele não fosse esse cara que vivesse a cidade, podem ter absoluta certeza que ele tinha derretido. Desidratado. Nesse último episódio. Nessa última crise. Então, assim, ele é um exemplo, o atual prefeito, de gestão de imagem, que consegue dirimir os efeitos da crise, porque ele é atento aos movimentos sociais e quase que onipresente na realidade de Porto Alegre. O Lucas me permite, acho que pontuou com perfeição, assim. Por quê? Porque o Melo tem uma constituição de reputação ao longo dos anos, mas esses valores foram reforçados nos últimos anos, nos últimos 4 anos principalmente, ou 3 anos e 8 meses, que toda Porto Alegre sabe. É um Melo que trabalha, é um Melo que acorda cedo, dorme tarde, tudo que ele dizia na campanha de 20, ele efetivamente entregou. Ele é um Melo experimentado, ele é um Melo que tu até pode discordar, e é do jogo, é do processo. Mas tu não pode dizer que ele não trabalha e não entrega, ou não se esforça para entregar o melhor. Isso é reputação. Eu acho importante. E esses valores foram trabalhados ao longo desses 4 anos, e eles estão sendo cada vez mais... Na campanha. Revelados na campanha, né? Sim. Então, eu acho que o Lucas pontua muito bem. E eu acho importante também, assim, a gente dizer, porque a gente sabe que nosso público também é altamente ideológico, nossa coletiva, né? Que cobra muito, enfim. Então, só é importante esclarecer, assim, que a gente está fazendo realmente uma avaliação técnica ainda, que o Luiz Otávio seja identificado com, ou esteja identificado com o prefeito Melo nesse momento. Mas eu acho que a análise do Lucas é o personagem, porque essa mesma leitura poderia ser feita com outro candidato que tivesse essa história que o Melo tem. Então, só para deixar isso bem claro. Sim. Antes da gente continuar nosso papo, vamos lembrar a nossa audiência que este é um programa de oferecimento da Vero. Com a Vero, seu negócio tem parceria de verdade com taxas que cabem no bolso. A Vero entrega mais, a Vero é mais negócio. Peça sua proposta em sejavero.com.br. Meninos, quando a gente fala de estratégia de comunicação eleitoral,
a gente também está falando, porque vocês são os estrategistas, né? A gente está falando de coordenador, de estrategista, enfim, a gente está ali, vocês são os responsáveis por, como tu falasse, né, Luiz Otávio, costurar todas essas pontas. Mas existe uma equipe gigante, e cada vez mais, né, na verdade, porque como a gente vem falando, como evoluiu a comunicação, cada vez mais a equipe de comunicação de campanha, ela é maior. Talvez porque também a gente tenha cada vez mais profissionais mais especializados nas suas áreas, né? E eu queria contar um pouco para nossa audiência, assim, do que se trata quase um ecossistema de comunicação quando se fala em campanha eleitoral. Quem são esses profissionais? De onde vêm, do que se alimentam? Aquela velha pergunta, né? Assim, o que compõe uma equipe de comunicação quando a gente fala em campanha eleitoral, que provavelmente também são realidades diferentes quando a gente fala de capital e de 10 cidades de tamanhos e proporções diferentes. É o que eu ia comentar, se me permite, Lucas. Equipes, depende de cada estrutura, né? Então, se tu vai para o interior, tu não tem a televisão, tu não tem o rádio, a tua equipe, e tu vai apostar talvez mais no digital e talvez mais na rua, né? Porque eu digo isso muito internamente. Eu não aposto somente na comunicação tradicional da TV e do rádio e no digital. Não, a gente precisa estar na rua. A campanha tem que estar na rua, ela tem que ter corpo. Tem que ter corpo, né? Materialização, isso tem um símbolo, né, que talvez a gente não consiga mensurar tão somente nos canais de comunicação que a gente utiliza para fazer campanha. Então, claro que, abstraindo o interior, vamos olhar para a capital. Nesse caso, depois o Lucas pode falar mais do interior, que tem mais experiência que eu, né? Afinal de contas, está fazendo aí 10 campanhas por todo o Rio Grande. Se a gente pegar hoje uma equipe de televisão e rádio, ela demanda profissionais que vai da assistência, do câmera, da produção, da maquiagem, da finalização, da edição. Então, tem que ter robustez. Tem que ter robustez. Por quê? Porque a gente não consegue fazer um produto com refinamento e com refinamento estético, principalmente, sem eu ter estrutura para isso. Então, a gente tem que ter equipe de externa, tem que ter equipe de interna. Então, tudo isso precisa ser muito bem trabalhado, ajustado e intimamente entregue no dia a dia. Ao passo que a gente precisa ter a equipe dos criativos. E aí eu vou trazer, no nosso caso, como referência, é difícil não trazer. Muitos apostam em marqueteiros. O nosso jeito não foi apostar em marqueteiro. O nosso jeito foi apostar numa equipe de criativos. Que aí eu tenho roteirista, eu tenho designer e eu tenho uma equipe trabalhando junto. Se a gente pegar o que a gente brincou esses dias, a gente vai lançar um CD no final da campanha de tanta música que a gente já constituiu pro nosso candidato Melo, né? Tem o do Chapéu de Palha, tem o jingle, tem a música das entregas. Então, isso faz parte de uma estratégia, de um conceito de campanha e que, pra gente conseguir fazer, tem que ter robustez, tem que ter estrutura. Ao lado que eu tenho uma equipe de redes sociais, que aí eu não tenho somente a publicação, o copy, né, ou o social, né? Eu tenho que ter o analista de métrica, eu tenho que ter o analista de tráfego, eu tenho que ter o monitoramento. Então, eu preciso também ter robustez numa estrutura. E a equipe de rua e de assessoria de imprensa, são outras duas. A de rua, ela tem uma interseção muito forte com a estrutura de mobilização, porque não adianta eu ter o produto e eu não ter a mobilização na rua. A capilaridade necessária, então ela tem que ter uma interseção direta com, sobretudo, a coordenação na área política. Por quê? Porque essa mobilização depende muitas vezes dos partidos, dos parceiros. E eu tenho a equipe de assessoria de imprensa mesmo, né? Tradicional e fundamental. E dentro dessa estrutura eu tenho a preparação para o debate. Eu tenho o relacionamento com colunistas. Eu tenho o grupo de WhatsApp com os profissionais de comunicação, que a gente tem que subsidiar com conteúdo. Então, é um universo gigantesco a gerenciar. Gigantesco. Quando tu tem uma campanha de majoritária numa cidade como Porto Alegre, 1,5 milhão de habitantes. Claro que numa estrutura de uma cidade menor, que daqui a pouco tu não tem a televisão e rádio, tu já elimina aquela primeira parte que eu falei. Né? Mas tu vai igualmente ter que ter profissionalismo na rede. Pra gente saber exatamente a segmentação do público que a gente quer chegar, naquele determinado tipo de conteúdo que eu vou impulsionar, na métrica que eu tenho que analisar, no tráfego e etc, etc. E eu acho que vale ainda mais, no caso do interior, o conteúdo que a gente bota na rua
corpo a corpo. Que aí eu acho que ele tem um valor ainda maior no interior, né, Lucas? E achei excelente a pergunta e quero só fazer um raciocínio mais profundo sobre isso, quando o Luiz fala do número de profissionais, que quando tu é o publicitário que faz a campanha do Omo e dá certo, tu é brilhante. Agora, quando tu é o cara que coordena a campanha do Lula e tu é o marqueteiro do Lula, daí pega mal, porque tu é ideológico. Ou seja, o que eu quero dizer aqui hoje, e é interessante porque o nome desse programa é Fala Mercado, que o nosso mercado, ele ainda é muito preconceituoso com quem trabalha a política. E eu falo isso com a liberdade porque, como conheço bem o Luiz Otávio, a gente tem uma jornada de vida muito parecida, porque eu trabalhei a minha vida inteira hoje na Notório, sim, a gente tem clientes da iniciativa privada, mas eu particularmente tenho uma vivência muito pública, governamental e política, que a gente vive isso e percebe que quando tu entra na faculdade de jornalismo, de publicidade, todo mundo quer trabalhar ou numa emissora de TV, ou num grande veículo, ou não mudou muito. Aí você diz assim, a gente vai ter uma disciplina de comunicação política? Oi? Não, o máximo que a gente tem é assessoria de imprensa. E aí tem uma professora que trabalhou na Emater. É tipo isso. Ou a comunicação política é uma optativa. Quando muito, né? Eu nem tinha. Então, assim... A depender da faculdade. Eu ia dizer, não, deixa eu só defender. Eu tive cadeira específica de jornalismo político. Isso eu tive, tá? E eu sei que poucas... Poucas tem. Não tive. Eu tive então, como especializado. É um negócio, assim... Parece que é feio, parece que... E por que eu tô dizendo isso? Porque do nascedouro é assim. Agora chega as eleições, eu e o Luiz Otávio a gente não briga porque se ama, mas é quase um pega os cabelos do outro. Senão, não, esse videomaker eu quero pra mim. Não, esse fotógrafo... Claro. Porque assim, é raro, é raríssimo. Né? Assim, quem é que é o cara que tem vivência em discurso político? Levanta a mão. Em 100, vai ter uns 2. Quem é que é o cara que tem mão pra política em rede? Não sei, corre lá, parece que tem um cara no deputado, faz um acordo com o deputado pra tirar o cara da Assembleia. É meio assim. Vou falar, inclusive, como alguém que entrevista esses profissionais, porque a gente teve uma conversa também, né, Lucas, nos bastidores, que assim, a gente conversando, trocando uma ideia, eu falei, olha, eu queria fazer um recorte X. E aí o Lucas falou, pô, essa é a pessoa. Eu falei, ótimo, mas e a outra, cadê? Sim. Porque eu tô falando de um programa com 2 convidados. Então, a gente também... É tão real essa tua análise que a gente também sofre interferências de pessoas que atuam em determinadas áreas nesse período eleitoral da comunicação, né? Que é, olha, eu quero falar sobre tal assunto. Quem sabe o fulano. Tá, mas e quem vai contrapor ele? Sim. Sabe? E esse lance do preconceito que eu gosto de falar é assim, por exemplo, o Luiz Otávio, né? A galera diz que, o Luiz Otávio do Melo. Gente, não. Esse menino já fez mais de 40 campanhas, eu acho, de vários partidos. Então, tem um pouco isso de, às vezes, na comunicação. Claro que às vezes sim, porque comunicação até diferente do mercado publicitário, né? De varejo, é muito afetivo, é muito envolvimento, é muita paixão. Mas assim, a gente precisa aqui um apelo para as universidades, para o mercado, a gente precisa formar mais profissionais com um olhar sensível. E aí não é só político, mas de sociedade. Porque quando tu entende a sociedade, tu entende o consumo. É bem difícil, aliás, tu tirar um profissional do varejo e botar na política, porque às vezes ele não tem a sensibilidade aguçada. Agora, quando tu tira um cara que é calejado da vida da comunicação política, ele atua com fluidez nas outras áreas. A política te dá uma abertura que muitas vezes, restritivamente, a gente acaba tendo dificuldade de buscar. Por quê? Porque hoje, eu digo isso até pela própria prefeitura, né? Eu estou licenciado de secretário e às vezes a gente tem dificuldades mesmo de encontrar profissionais que façam essa leitura política, porque quando a gente também está numa administração municipal, a gente não pode ser dissociado da política, que não é eleitoral, que é absolutamente diferente. Mas a política te dá uma leitura, muitas vezes, que a formação não te traz e que tu vai buscar no mercado
para aqueles profissionais que atuam nessa área. E ela está cada vez mais restrita, infelizmente. E a gente acaba tendo dificuldade de encontrar esse profissional. Inclusive, eu acho ótimo quando o assunto de um programa, ele faz todo sentido com outro que já aconteceu. Então, eu quero lembrar a nossa audiência que o primeiro recorte que a gente fez para falar sobre comunicação em época eleitoral foi o ensino da comunicação política. Então, quem quiser ali com a Luana e com a Júlia, foi um bate-papo muito legal, que elas trazem muito isso, o quanto nós, profissionais de comunicação, nós não somos nem preparados e nem incentivados a enxergar a comunicação política como uma alternativa profissional ou com um olhar mais carinhoso e mais atencioso a uma área como essa, né? O Lucas falou bem assim da paixão. Claro que a política move, né? Ela traz paixão. Claro é que nem futebol, é que nem outras áreas da religião, sociedade. Mas na minha avaliação, o que diferencia muito o profissional é quando mesmo que a paixão te mova, tu consegue separar e tu ter racionalidade para ler, mesmo aquilo que eventualmente não te beneficie. Olhar uma pesquisa com clareza, sem paixão, ou dizer essa pesquisa está errada, só porque que eu não estou liderando ou porque eu não estou bem pontuado. Então, isso também precisa ser reforçado. É um mantra que precisa ser trabalhado cada vez mais nos profissionais de comunicação, porque é um mercado que efetivamente tem oportunidades e não é só de 2 em 2 anos. Não, sim, ele tem oportunidade ao longo de uma vida. Claro que 2 em 2 anos é aspas, é a safra, né? Digamos assim. Não, mas a gente tem autarquias, a gente tem as casas legislativas, conselhos, tem clubes, tem associações, conselhos. Tudo isso é muito mesma linha, muito parecido na sua dimensão cada pra te dar essa casca. Para te dar essa casca, justamente. Então, quando a gente consegue separar a emoção da racionalidade, eu acho que a gente acha um bom caminho para trabalhar sempre. E isso serviria tranquilamente para falar de futebol, para falar de religião e etc. Bom, a gente está se encaminhando para o final, porque eu tenho certeza absoluta que a gente poderia ficar muitas horas conversando. No bastidor, eu falei, Lucas, se deixar, a gente fica até amanhã falando. Não sei quem fala mais aqui, só não sou eu. Eu tenho certeza. Eu sempre que a gente fala ainda, eu sempre conto isso. Eu tive o prazer, para quem não sabe, tive o prazer de fazer o perfil do Luiz Otávio, e a gente sempre que vai marcar um perfil assim, papo de 1 hora. Eu não preciso contar quanto tempo a gente ficou conversando naquele dia, né? 3 horas. 3 horas. A gente ficou conversando. Não, cancelei as duas agendas depois para continuar o papo com a Márcia. Se pudesse, a gente ficava aqui. Mas então, pra gente encerrar, meninas, é uma pergunta mais genérica, mas que eu tenho certeza que vocês vão discorrer sobre isso de forma breve. Lucas, o que não pode faltar numa estratégia de comunicação eleitoral? Eu acho que ciência de dados. Né? Legal. É porque a gente tem muita coisa, né? De assim, ele tem um bom texto, ele é criativo, o cara é bom da arte. Mas assim, se tu não consegue embalar bem aquilo que a sociedade quer ouvir, aquilo que é... Porque, assim, o nosso trabalho de estratégia política é entrar nos flancos, né? É entender quais são as necessidades, quais são os sonhos, interpretar a cabeça do eleitor, né? Então, evidente que a comunicação, e somos forjados pela experiência, oferece uma sensibilidade refinada, mas eu hoje não consigo fazer campanha política sem prática de pesquisa sistemática. Né? Até porque é interessante a gente perceber que, diferente da sociedade de consumo, a sociedade eleitoral, ela muda de opinião muito rápido. Então, ela é mais líquida, né? uma crise pode fazer um candidato sucumbir e o outro vencer. Então, como as coisas mudam muito depressa, você precisa ter dados e insumos estatísticos, né, para conseguir trabalhar da forma mais assertiva possível. Quando que tu pensou na faculdade que tu ia dar tanto valor para números assim? Você sabe, a gente entrou na faculdade fugindo deles. Dos números. Você sabe que eu tava ontem, juro por Deus, que eu tava ontem bem sozinho na minha sala, lendo, interpretando pesquisa, assim, sexo masculino, feminino, faixa etária, posição geográfica, pensando exatamente isso. Eu sou um apaixonado por pesquisa. Né? Quando que a gente imaginou? Não, eu falo isso porque eu lido com números, né? Porque eu lido com números de audiência, também com toda essa coisa do meu público, enfim.
queria fugir deles e eles nos perseguem. Acho que dá pra fazer, inclusive, um programa sobre dados, sobre ciência política. Chegaremos nisso. E eu acho, me permite, Márcia, eu vou agregar aqui o Lucas, eu acho que o Lucas pontuou muito bem, a gente tem que ter pesquisa. A gente precisa ter. Não é uma condição menor, não, ela é determinante muitas vezes para o sucesso de uma eleição. Mas eu agregaria um outro prisma, acho que o Lucas pontuou muito bem, eu falaria muito na linha do que o Lucas colocou, a questão dos dados, das informações. Mas eu acho que não pode faltar a essência. Para mim, esse é o ponto fulcral de qualquer campanha política. Eu não posso ser um cara ou uma candidata ou um candidato de um jeito e na eleição eu virar o meu jeito. Eu maquiar aquela pessoa. O Melo é o Melo que a gente conhece, que veio de Piracanjuba, Goiás, em 78, constituiu sua vida, reforçou seus valores, entregou para Porto Alegre muito, e essa essência está na campanha. Eu não vou mudar o Melo. Eu não vou mudar o nome do Melo, eu não vou mudar o jeito do Melo, eu não vou mudar a forma de falar do Melo. Salvo se isso for uma construção. Mas aí, e se a gente olhar uma análise, se a gente fizer uma análise de, sei lá, de comportamento, isso aconteceu muito na época que eu estava na faculdade, porque culminou ali bem na época que a Dilma sai de ministra para concorrer. E aí essas análises semióticas de comportamento, de discurso, até de vestimentas, assim. Mas isso foi uma construção. Mas tu não perde a tua essência. A questão é a essência. A essência é o fio condutor. Perfeito. Tu pode, às vezes, até te modernizar, pensar um pouquinho diferente do que tu pensava lá atrás, mas não pode perder a tua essência. E a dificuldade que ela tinha de comunicação como ministra ou como presidente foi a mesma. A mesma. Exatamente. Então, assim, eu acho que, para além dessa questão, tu manter aquele candidato fiel à persona dele é meio caminho andado na minha avaliação. E eu acho que essência é a palavra e uma decorrência disso é coerência. Sim. Porque quando... e não tem como a gente terminar esse programa sem falar de um fenômeno midiático chamado Pablo Marçal. O que está acontecendo em São Paulo? Por que as pessoas estão dizendo para o Bolsonaro que ele está apoiando o Nunes de forma errônea? Não é porque o Marçal é mais bonito ou menos bonito. Não é porque os cortes deles dão certo ou dão errado. Não, porque a gente está falando de coerência. Quem que é o cara que ganhou a presidência da República com 7 segundos de TV? Quem que é o cara que foi antissistema? Quem que foi o cara que disse, cara, vou sozinho, sem conchavo partidário? Então, a coerência legítima dessa história, a essência, deveria ser apoiar esse cara. Não é bom, não é ruim, mas assim, no imagético do eleitor, essa é a expectativa. E quando tu fere isso, a essência, aí acaba gerando uma ruptura na cabeça do eleitor. Perfeito. E aí tu perde o que tu constituiu de reputação. Credibilidade. Seja de um lado ou de outro, né? E aí bagunça a estratégia de comunicação eleitoral. Com qualquer estrategista. Eu não queria estar nessa. Ou sim, né? Porque esse é um desafio e tanto. Pra quem ficou até aqui, muito obrigada pela companhia. Luiz Otávio, Lucas da Francis. Já, né? Sejam... E eu aqui, ó, tô controlando. Sejam bem-vindos de volta, inclusive sempre que quiserem. E vocês não esqueçam de compartilhar, comentar, se inscrever no canal e ativar o sininho do YouTube para ele te avisar sempre que tiver conteúdo novo. Fala Mercado, sempre tem. Eu te espero semana que vem e também nos próximos, que nós teremos vários recortes sobre aí essa ação silvestre política que é a comunicação eleitoral. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.